E estamos online. Pode começar, Hernani. Ok, boa noite a todos, muito bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão sobre a Divina Comédia, mais especificamente neste momento sobre o Purgatório. E nesta sexta-feira nós chegamos ao canto 17, que na soma total até agora é o canto de número 51. Então, como eu já havia falado e enfatizado na semana passada, né, entre o canto 16 e 17 do Purgatório, nós temos a metade, a passagem, né, da primeira à segunda metade da obra toda, né, da Divina Comédia. Então, esses dois são cantos absolutamente centrais, tanto em termos físicos, digamos assim, né, porque é o canto de número 50, encerra a primeira metade, o 51 abre a segunda. Mas também em termos conceituais, porque, como vocês devem lembrar, no canto 16, que nós comentamos semana passada, o personagem que Dante encontra, Marco Lombardo, fala sobre o livre-arbítrio. Então, faz toda uma digressão sobre a importância sobre a influência dos astros, dos diversos céus, sobre todos os seres da Terra, as plantas, os animais e os animais humanos. Então, Marco Lombardo faz toda uma digressão sobre a influência que os céus exercem sobre todos os seres vivos. Mas diz que essa influência se limita, no caso dos seres humanos, ao complexo orgânico animal, e que, portanto, os astros não têm influência sobre a razão, não têm influência, portanto, sobre a personalidade, sobre o caráter, sobre o comportamento. Isso é uma escolha de cada um, porque, como eu já disse e repito, porque é um conceito importante para entender a Divina Comédia, Dante entende que o maior dom que Deus deu aos seres humanos é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha racional, né, do percurso a ser seguido. Então, Marco Lombardo fala de tudo isso, muito especificamente do livre-arbítrio. Os céus influenciam a parte orgânica do ser humano e, portanto, despertam certos desejos espontâneos, naturais, mas todos os seres humanos nascem com a razão que fiscaliza, que policia estes instintos naturais, e a inteligência moral determina a atitude. A inteligência moral determina a atitude. Isso quer dizer que todos os desejos que nascem espontaneamente devem ser fiscalizados pela razão. E é a razão que vai decidir se aquele desejo natural deve ser incentivado ou deve ser reprimido. Então, o livre-arbítrio é exatamente essa possibilidade de escolha, de seguir o instinto natural, incentivá-lo ou reprimi-lo. E dessa capacidade de escolha vem a responsabilidade, da responsabilidade pela escolha feita, a punição ou o prêmio. Então, é uma questão simplesmente de justiça universal, justiça divina. Aqueles que escolhem o caminho moralmente errado devem ser punidos. Aqueles que escolhem o percurso moralmente bom devem ser premiados. Essa é essencialmente a teoria do livre-arbítrio que Marco Lombardo explana a Dante no canto 16. Depois fala também, algo importante, sobre a teoria dos dois sóis, né, dizendo que Papa e Imperador são as duas forças equivalentes. Né? Nenhum é superior ao outro, não é um sol e uma lua, mas são dois sóis, cada um o principal na sua esfera de atuação. Então, o imperador, na esfera
política, mundana, laica, e o Papa na esfera religiosa. Ambos com a função de conduzir a humanidade aos seus fins precípuos, a sua perfeição civil e religiosa. Bem, toda essa conversa de Dante com Marco Lombardo acontece neste círculo, neste terraço, né, neste terceiro terraço, dentro daquela fumaça extremamente densa, que machuca os olhos, portanto Dante tem que prosseguir com os olhos fechados, assim como Virgílio, confiando em que estas almas, como Marco Lombardo e as outras, vão guiá-los em direção ao próximo círculo. Então é mais ou menos isso que acontece no canto 16, e agora aqui nós estamos na saída daquela seção do terceiro círculo, que é tomada pela fumaça. Há um pequeno intervalo aqui entre a saída da fumaça e a escada que Dante e Virgílio vão utilizar para subir para o próximo terraço, e assim que Dante sai da fumaça, que deveria ver alguma coisa, ele acaba não vendo, porque ele imediatamente é arrebatado numa visão, em transe ou em êxtase, como ele mesmo diz, e ele tem visões mentais que representam 3 exemplos da ira, esta ira exagerada, punida. Então, o primeiro exemplo é de uma punição realizada por Deus. Então, ali a gente tem a ira exagerada punida por Deus. O exemplo é Procne. Um exemplo mitológico da mitologia grega, mas que Dante naturalmente conhece na versão latina, e a sua fonte é Ovídio, as Metamorfoses. Depois nós temos uma história bíblica, então, um exemplo de ira punida pelos homens, pelo ser humano, Amã, está no livro de Esther, e depois novamente mais um exemplo mitológico, um exemplo da ira exagerada punida pela própria pessoa, pelo próprio iracundo. Então, embora inconscientemente, aquele iracundo é o seu próprio carrasco, né? Ele se pune. E aqui nós temos Amata, mãe de Lavínia, que foi a esposa de Enéas. Ela se suicidou porque ela não aceitava o casamento de Lavínia com Enéas. Amata esperava que sua filha Lavínia casasse com o rei Turno, que foi morto em duelo por Enéas. Então aqui nós temos esses 3 exemplos, 2 mitológicos, 1 bíblico. Depois desta visão que se desfaz, Dante tem um encontro com o anjo da mansidão, ou anjo da paz, né, que vai cancelar mais um dos pés da sua testa. E depois disso tem a subida ao 4º terraço. Na verdade, nós temos apenas a chegada ao 4º terraço, e o que vai acontecer no próximo terraço nós vamos ver no próximo canto, na próxima semana. Porque anoitece, e vocês devem lembrar que quando anoitece, as almas não podem subir. E nem as almas, e nem Dante, que é corpo e alma, não pode continuar subindo. Então, por que não pode continuar? Porque por uma ação milagrosa, as almas perdem a vontade, simplesmente perdem a vontade de continuar subindo. É isso que acontece com Dante, ele perde a vontade. Então, Dante e Virgílio sentam ali e, para aproveitar o tempo, Dante pede a Virgílio que lhe explique algo, que lhe ensine algo. E aí Virgílio, que parece que já estava preparando o discurso, explica a Dante a teoria do amor. A teoria do amor que explica todo o ordenamento moral e toda a organização física do purgatório que deriva desse ordenamento moral, exatamente como já havia acontecido no inferno. No inferno também,
Virgílio explica a Dante em um momento em que eles não podem prosseguir, lá porque eles têm que parar para se acostumar com o tremendo fedor quando eles chegam lá no círculo da heresia. Eles não podem prosseguir, então Virgílio vai explicar como é o ordenamento moral do qual depende a constituição física do inferno. Aqui também, eles não podem prosseguir, Virgílio vai explicar como é o ordenamento moral do purgatório, do qual deriva a constituição, a configuração física. Então, são situações simétricas aqui. Bem, então vamos ver, vamos ouvir a leitura do canto com a professora Pauleta e depois vamos, então, comentar passo a passo. Então, eu deixo vocês aqui, depois de visualizar aqui a aquarela do Salvador Dalí, com a representação bastante criativa do canto 17 do Purgatório. É o Salvador Dalí que fez as 100, na verdade 102 aquarelas para ilustrar a Divina Comédia. Esta aqui é a relativa ao canto 17 do Purgatório. Não é exatamente aderente ao texto, mas Salvador Dalí é muito criativo, digamos, na sua derivação dos cantos. Então, raramente a gente tem um espelhamento direto do que Dante comenta. Então, vamos ouvir o canto e depois vamos comentá-lo. Paoletta, por favor. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi, e fia la tua immagine leggera ingiugnere a veder com'io rividi lo sole in pria, che già nel corcare era. Sì, pareggiando i miei coi passi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti, già nei bassi lidi. O immaginativa che ne rube talvolta si di fuor, com non s'accorge perché d'intorno suoni in mille tube. Chi muove te, se il senso non ti porge? Moviti lume che nel ciel s'informa, per sé o per voler, che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei che mutò forma nell'uccel che a cantar più si diletta, nell'immagine mia apparve l'orma. E qui fu la mia mente sì ristretta dentro da sé, che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia un crucifisso, dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester, sua sposa, e il giusto Mardoceo, che fu al dire e al far così intero. E come questa immagine rompeo, se per se stessa, a guisa d'una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, surse in mia visione una fanciulla, piangendo forte, e dicea: «O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa tai per non perder la vina. Or m'hai perduta. Io son essa che lutto, madre, alla tua pria, ch'all'altrui ruina». Come si frange il sonno, ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che il lume il volto mi percosse, maggior assai che quel che è il nostro uso. I mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse: «Qui si monta», che da ogni altro intento mi rimosse, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù quivi mancava. Questo è divino spirito, che nella via da ir su ne drizza senza prego, e col suo lume se medesmo cela.
si fa con noi come l'uom si fa seguo, che quale aspetta prego e l'uopo vede, malignamente già si mette al nego. Or accordiamo a tanto invito il piede, procacciandi salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimi presso quasi un muover d'ala e ventarmi nel viso e dir: beati i pacifici che son s'ansira mala. Già eran sovra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perché sì ti dilegue? Fra me stesso dicea, che mi sentiva la posta delle gambe posta in triegue. Noi eravam dove più non saliva la scala su, ed eravamo affissi, pur come nave ch'a la piaggia arriva. E io attesi un poco, s'io udissi alcuna cosa nel nuovo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: dolce mio padre, di, quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Se i piedi si stanno, non stea tuo sermone. Ed egli a me: l'amor del bene, scemo del suo dover, qui ritta si ristora, qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me, e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Né creator, né creatura, mai, cominciò el, figliuol, fu sanza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errar per mal obietto, o per troppo, o per poco di vigore. Mentre che egli è nel primo ben diretto, e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal, diletto. Ma quando al mal si torce, e con più cura o con men che non dee correre nel bene, contra il fattore adovra sua fattura. Quinci comprender puoi che esser con bene amor sementa in voi d'ogni virtute e d'ogni operazion che merta pene. Or per chi mai non può dalla salute amor del suo subbietto volger viso, dall'odio proprio son le cose tute. E perché intender non si può diviso, e per sé stante, alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo bene stimo, che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso amor nasce in tre modi in vostro limo. E chi per esser suo vicin soppresso spera eccellenza, e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. E chi podere, grazia, onore e fama teme di perder per ch'altri sormotti, onde s'attrista sì che il contrario ama. Ed è chi per ingiuria, per par caonti, sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor qua giù di sotto si piange, or vo che tu dell'altro intende, che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si queti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira, o a lui acquistar questa cornice, dopo giusto penter, ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice. Non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben, frutto e radice. L'amor ch'adesso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange, per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi. Grazie Paoletta, maravilhoso. Muito bem, então depois desta realmente deliciosa leitura da Paoletta, né, em que nós já passamos os olhos pelo texto, nós podemos ver então que este é realmente o canto que nós utilizamos
normalmente para explicar a estrutura do purgatório, porque aqui se define realmente como é organizada a montanha do purgatório, né, em função da teoria do amor, que, portanto, atribui a este sentimento, que é muito amplo na concepção de Dante, atribui a este sentimento a origem de todas as virtudes e de todos os pecados. Então, esse ponto de vista é interessante, porque Dante associa o amor à energia de vida. O amor é o movente de toda a ação humana. Então, essa ideia de amor, para Dante, é uma ideia muito ampla, né? Existe o amor que é caridade, né? Então, o amor de Deus, o amor caridade, o amor fraternal por todas as criaturas, que é um amor que está ligado, então, a esse sentimento de caridade, mas também, quando é o caso de abnegação, de sacrifício, de renúncia. Existe o amor sensual, existe o amor pelas criaturas de Deus, que é um amor espontâneo e natural, um amor pela natureza, pelas plantas, pelos outros animais. Existe o amor a si mesmo, então o amor à fama. É um sentimento que é muito amplo, inclui muita coisa, mas essencialmente, se nós tivéssemos que sintetizar ou resumir, é a energia que move o ser humano. Porque nesta concepção de amor de Dante está a ideia de um pouco de necessidade, de exigência de agir, de se mover, de ir atrás daquilo que satisfaz, aquilo que completa, aquilo que dá prazer. Então, esta é a ideia de amor. Por isso Dante diz que o amor é o movente de toda a ação humana e que vai dar origem a toda virtude e a todo pecado. Bem, como vocês viram na leitura, Dante distingue dois tipos de amor, né? O amor natural, que é o amor que se dirige a Deus, porque Deus, para Dante, né, este cristão convicto, né, com toda a sua inteligência, a sua alma, seu espírito, enfim, Dante é absolutamente convicto disso que ele diz sobre o Deus cristão e sobre a religião. Então, Deus para Dante é a origem de todo amor. E o amor natural de uma alma pura retorna a Deus. Este, então, é o amor natural. Esse amor não tem medida e não pode errar. Já o amor que passa pelo crivo da razão, esse é o que ele chama de amor de ânimo. Ânimo é justamente inteligência e vontade para Dante. Então, esse amor pode ser, lá no Convívio, Dante diz que esse amor pode ser defeituoso. Em que sentido? Pode errar. Pode errar porque o ser humano não é somente natureza. Existe a parte racional que pode determinar o comportamento. Então, o amor natural retorna a Deus. Como o ser humano não é só natureza, esse amor pode se desviar e ser dirigido não a Deus, Criador, mas às coisas, a tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, os outros seres humanos e tudo aquilo que satisfaz, que dá prazer. Então, esta é a ideia, né, que Dante tem do amor como essa energia que leva o ser humano a agir em busca daquilo que dá prazer, aquilo que satisfaz, que completa ou complementa. Bem, então, esse amor que depende da razão, portanto, do livre-arbítrio, da escolha, da responsabilidade de cada um, ele pode se tornar pecado, pode ser origem de pecado, quando tem um mau objeto. E essa expressão é de Dante, né? Malo obieto. Só aqui a tradução, né? Mas é exatamente o que Dante diz no original. Mau objeto. Então, quando o amor tem como objeto não o bem, mas
o mal. E aí ele se torna soberba, inveja e ira. É uma energia que move o ser humano a realizar algo cuja finalidade é fazer mal ao outro. Bem, esse amor pode ser também um amor que é dirigido ao objeto certo, um amor a Deus, mas não com tanta intensidade. A ideia de Dante é bem essa. Há muitos que entendem que o verdadeiro bem é Deus. E, portanto, deve-se amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o preceito evangélico. E, embora saibam disso, muitos cristãos não o fazem. Então, aqueles que amam com falta de vigor, falta de energia, falta de intensidade, estão aqui neste círculo em que Dante e Virgílio acabam de chegar, que é o círculo da assídia, né? Preguiça física ou espiritual, né? Assídia. E aqueles que direcionam a sua energia de amor a obter aqueles bens que imaginam que vão satisfazê-los plenamente. Então, são aqueles que desejam intensamente bens materiais, então, os avarentos, aqueles cujo maior prazer, maior satisfação é a comida e a bebida, então, a gula, e aqueles que veem no amor sensual, no amor físico, carnal, a realização plena do amor. Então, esses são os luxuriosos, que também destinam a sua energia de amor, e essa energia os move em função da realização daquilo que lhes dá prazer, que os satisfaz. Então, esses são, digamos assim, as três modalidades de amor defeituoso, né? Como usando a expressão de Dante. Mas vamos ver no detalhe aqui, então, como é que Virgílio explica isso tudo para Dante. Bom, aqui vocês podem ver, né, então, na representação, que depois eu vou repetir esta mesma representação que está agora na tela, né, quando a gente tem o amor por mau objeto, o amor destinado ou o amor voltado a fazer o mal ao outro. Então, este é um tipo de pecado mais grave. Por que mais grave? Porque usa-se a energia do amor para fazer o mal aos outros. Depois, a assídia, avareza, gula e luxúria são pecados menos graves, porque eles não são direcionados especificamente a fazer o mal aos outros. A ideia é muito mais fazer o bem a si mesmo. Né? Muitas vezes indiferente aos outros, mas pelo menos não são direcionados a fazer o mal aos outros. Então, Dante distingue também, lá no Convívio, Dante distingue também esses que ele chama de pecados sociais, né, pecados que têm como fim realizar o mal aos outros, então, socializando o mal, e pecados individuais, porque a assídia é um pecado que o indivíduo faz contra si mesmo. A avareza também, a gula também, a luxúria também. Não é direcionado a realizar o mal aos outros, embora naturalmente tenha reflexos na sociedade que está em torno a esse pecador. Bem, vamos ver no detalhe então, né? Como é que Dante começa este canto. Aqui nós temos, né, uma imagem do já famoso manuscrito Holcam, que representa Dante e Virgílio aqui deixando o círculo da ira, né? O anjo toca de leve a testa de Dante para apagar mais um P, e depois nós temos ali, mais à direita, né, Dante e Virgílio subindo para o próximo terraço, que é o da assídia. Por enquanto, aqui, né, no começo do canto, nós estamos ainda no círculo da ira, né, na saída do círculo da ira. Como Dante abre este canto? Como muitas vezes ele faz, descrevendo, de certa maneira, uma paisagem. Né? Vocês devem lembrar que eu já falei para vocês, né, muitas vezes,
que esta é a maneira mais comum que Dante tem de abrir um canto, né? Falando da paisagem, do clima, do tempo, da hora. Então, aqui Dante chama em causa a memória do leitor que, por acaso, já tenha se encontrado nos Alpes ou em qualquer montanha e que tenha sido colhido por uma névoa muito intensa e que depois, quando a névoa começa a se dissipar, já se vê, primeiro, de uma maneira um pouco mais velada, a luz do sol, e depois, à medida em que a névoa se dissipa definitivamente, vê-se já claramente e fortemente os raios do sol. Então, é isso que Dante diz aqui no começo, né? Recorda-te, leitor, se já nos Alpes te colheu névoa, pela qual visses não mais do que pela pele a toupeira, como quando os vapores úmidos e espessos a rarear começam, a esfera do sol debilmente entra por eles. Então, primeiro, aparece a esfera do sol delineada lá como se fosse uma luz acesa ao longe numa noite de nevoeiro. E depois o nevoeiro se dissipa e o sol aparece mesmo. Aqui tem uma coisa interessante, né, que Dante diz ali sobre a visão da toupeira, né? E aí há uma controvérsia muito grande sobre a imagem que se tinha na época de Dante sobre a visão da toupeira, porque alguns cientistas da época consideravam a toupeira cega totalmente, e outros imaginavam que ela tinha uma pele transparente sobre os olhos que lhe permitia ver alguma coisa, né? De qualquer maneira, a ideia é sempre uma visão muito limitada, se não inexistente. Então aqui é Dante demonstrando o seu conhecimento de zoologia. Bem, Dante diz isso, então. Se você já esteve, leitor, no alto de uma montanha, envolvido por uma névoa, sabe como, de repente, a névoa começa a se dissipar e depois já se pode ver o sol. E ele diz, e será a tua imagem rápida em chegar a ver como reviu o sol, então, que já estava se pondo. Então, vejam, novamente, Dante aqui faz várias menções à visão. Primeiro, ali nos primeiros versos já, ele fala da visão da toupeira. Depois ele diz aqui, nesses últimos versos, será a tua imagem, então, algo visual, rápida em chegar a ver, então, a ver como revi, né? Inclusive, quase juntos os verbos aqui, né? A ver como revi o sol, então. Por quê? Porque isso é importante, ele passou 2 horas, um pouco mais de 2 horas aqui, dentro desta névoa, ou desta fumaça escura, com os olhos fechados, porque a fumaça irritava os olhos, então ele não podia abrir os olhos, e agora, finalmente, chegando perto, quando Marco Lombardo diz a Dante e Virgílio que não pode prosseguir, porque ele já está vendo uma certa luminosidade lá na frente, que ele sabe que é o anjo, e ele não pode se apresentar ainda diante do anjo, porque ele não está completamente purgado, purificado. Então, quando ele diz que há uma certa luminosidade lá, a gente percebe que Dante aqui abre os olhos, é isso que Dante descreve, ele está vendo, e, portanto, é algo notável, é algo digno de nota, e por isso Dante insiste aqui na ideia da visão. E aí ele diz, então, o sol já estava se pondo, por isso eles não vão poder caminhar muito, prosseguir muito adiante. Mas um pouco ainda caminho, né? Então Dante diz, assim, emparelhando os meus com os passos fidos de meu mestre, saí fora de tal nuvem para os raios já mortos nos baixos lidos. Então, finalmente sai da nuvem que envolve as almas dos iracundos e que lhes impede a visão. E aí Dante muda de assunto, porque eu disse para vocês, né, assim que ele sai da nuvem, ele tem esta visão em transe, né, como uma visão que lhe impede de prestar atenção em qualquer outra coisa que esteja em volta dele, né, é só a imagem mental que toma todo o seu poder de concentração. Então ele diz aqui, é uma pergunta retórica que ele faz, né? Ó imaginação que nos subtrai às vezes tão fora que a gente não se dá conta, mesmo que em torno soem 1000 tubas, quem te move se o sentido não te conduz? Então aqui a pergunta retórica, que ele mesmo vai responder, né, logo em seguida, né? Ó imaginação, quem te move se o sentido não te conduz? Então a pergunta dele é, de onde vem esta imagem
que surge na mente, não mediada pelos sentidos, porque não depende da visão, não depende da audição, não depende do tato, não depende do olfato, nem de nada. Surge na mente. Então ele diz, quem te move se o sentido, nenhum dos 5 sentidos, produziu esta imagem na sua mente? E ele diz, não sei de onde vem esta imagem, mas é uma imagem tão forte, tão, como dizer, potente, que mesmo que soassem, e aqui o exagero, né, a hipérbole de Dante, né, o exagero, mesmo que soassem 1000 tubas em volta dele, ele não ouviria, de tão concentrado que estava naquela imagem que se produziu na sua mente. É justamente a ideia de estar em transe, né, durante esta visão. E aí ele mesmo responde, move-te, lume que no céu se informa, por si ou por querer que abaixo amanda. Então, esta visão provocada na sua mente é uma visão que Platão chamava de noesis, que é uma visão que surge na mente por uma espécie de epifania, de iluminação divina, de revelação divina, surge diretamente na mente, sem passar pelos sentidos. Então, é isso que Dante diz, né? Forma-se no céu e do céu direto para a mente, não passando pelos sentidos. Né? E é justamente aí que um dos elementos aí que distingue a visão de Platão daquela de Aristóteles. Né? Platão dizia que esta visão pode acontecer na mente sem passar pelos sentidos. E Aristóteles dizia exatamente o contrário, né? Nada se forma na mente, nenhum conhecimento se forma na mente sem antes passar pelos sentidos. Né? E Platão já dizia o contrário, né? E é possível uma revelação nascer diretamente na mente. Aqui Dante diz isso. Dante é um aristotélico em linhas gerais. É um aristotélico. Então Dante concorda. Todo conhecimento se forma na mente através dos elementos captados pelos sentidos. Mas, neste caso, quando se trata de uma revelação divina, aí Dante se aproxima muito mais a Platão. E é justamente por isso que este é um dos elementos, né, que justifica por que Platão é muito mais bem aceito por toda a cultura cristã. Platão é muito mais bem aceito do que Aristóteles, né? Porque o pensamento de Platão, em muitos pontos, combina, ou enfim, é mais fácil de adaptar ao pensamento cristão. Bem, então aqui Dante pergunta, né, ou imaginação, de onde vêm estas imagens que se formam lá diretamente se nada disso passou pelo sentido? Não vi nada, não ouvi nada, não cheirei nada, nada, enfim, não toquei, não experimentei nada. Como se forma? Do céu, direto. Que imagem? A que ele se refere? Bem, aqui então ele começa, o primeiro exemplo, e diz, da crueldade daquela que mudou forma no pássaro que a cantar mais se deleita, na imagem minha apareceu a forma. Então aqui ele lembra da crueldade daquela que mudou forma no pássaro que a cantar mais se deleita. Bem, então aqui isso é um lugar comum da cultura poética do tempo, que o rouxinol era o pássaro que tinha mais prazer em cantar, cujo canto demonstrava maior prazer. Então esse era um lugar comum, né? Quando se queria falar de um pássaro que cantava com prazer, era o rouxinol. Então, quem é que se transformou em rouxinol, né, na mitologia? Esta imagem que Dante diz que veio imediatamente à sua mente. Aquela que mudou forma no pássaro que a cantar mais se deleita. Então, uma mulher que se transformou num rouxinol. Quem é? A lenda, o mito é bem conhecido, porque era talvez um dos mitos mais conhecidos, mais citados. Dante mesmo cita
agora não lembro exatamente, 4, 5 vezes aqui ao longo da comédia, ele cita este mesmo mito de Procne e Filomela ou Filomena. Aí as traduções variam o nome. Então, Procne e Filomena eram duas irmãs atenienses, filhas do rei Pandião, que é o quinto rei mitológico de Atenas, e de Zeusippe, que era uma náiade, uma ninfa. Então, Procne e Filomela, duas irmãs, filhas do rei Pandião de Atenas, e belíssimas. Bem, Tereu, rei da Trácia, no acordo de casamento, no acordo que ele fez com o rei Pandião, se casou com a irmã mais velha, Procne, e a levou para o seu reino, a Trácia. Mas, apesar de ter se casado com Procne, quando ele as conheceu, ele se apaixonou perdidamente por Filomena. Então, casou com Procne, voltou para a Trácia, mas aí bolou um plano para possuir também Filomena. Então ele voltou, depois de um tempo voltou para Atenas, mentiu dizendo que Procne havia morrido e pediu a mão de Filomena em casamento. O pai delas, Pandião, acreditando na história, concedeu a segunda filha como esposa do Tereu, e aí quando eles estavam partindo, Tereu matou os guardas da escolta, estuprou Filomena e cortou-lhe a língua para que ela não pudesse contar para ninguém o que havia acontecido. E a deixou numa caverna. Mas aí ela achou um jeito de passar a mensagem para sua irmã. E aí as versões variam muito sobre como essa mensagem chegou até a Procne. Mas, de modo geral, a ideia é que ela era uma boa tecedora, e aí, através do seu trabalho como tecedora, ela conseguiu fazer chegar mensagens que Procne entendeu. E aí salvou a irmã, e as duas, para se vingar, mataram o filho de Tereu e Procne. E aqui é o que Dante fala da crueldade imensa de Procne, que matou o próprio filho. Não só matou, cortou, esquartejou, cozinhou a carne e deu para o marido. Depois que ele havia comido, o próprio filho, aí ela revelou o que ele tinha comido, a carne do próprio filho. Bom, essa crueldade imensa, que não se justificaria de modo algum, para a cultura grega, tem um atenuante, pelo amor de Deus, né? Não justifica, não é isso que eu quero dizer, mas para a cultura tem um atenuante que era: o filho era sempre do homem, a mulher era simplesmente, digamos assim, o corpo necessário para a produção, mas o filho era do homem. Por isso, na cabeça da Procne, matar o filho dela e Tereu era uma vingança, porque ela estava matando o filho de seu marido. Bem, aí é claro, para encurtar a história, Tereu descobriu, naturalmente queria matar as duas irmãs, elas fugiram, e tem uma perseguição e tal, mas aí Zeus transforma estes três protagonistas da história em pássaros. Procne no rouxinol, Filomena, aquela que perdeu a língua, né, teve a língua cortada, portanto não podia falar, em uma andorinha, um pássaro que não canta, e Tereu em uma polpa, um pássaro da família das gralhas, acho, enfim, que só grasna ou faz qualquer barulho mais rústico. Bem, é claro, daí tem algumas versões, né? Em algumas versões, Filomena foi transformada em rouxinol e Procne em andorinha, enfim, essas versões variam, mas a lenda é essa. Então, Dante tem esta primeira imagem da ira de uma esposa, uma esposa e uma irmã, né, desta vítima, que reagiu com violência exagerada, com ira exagerada, e matou o próprio filho. Então, esta é a primeira imagem que vem à mente de Dante.
E ele diz, e ali a minha mente, e ali ficou a minha mente tão concentrada dentro de si, que de fora não vinha nada que fosse então por ela recebida. Então aquilo que ele havia dito um pouco antes, né? Poderiam soar 1000 tubas que ele não se daria conta porque estava demasiadamente concentrado. Toda a sua mente estava concentrada nestas imagens que ele via interiormente, né? Nessa visão estática, nessa visão em transe. Depois choveu dentro da alta fantasia um crucificado. E aqui a gente tem esse verso absolutamente genial, né? Esse verso de uma beleza, de uma concepção realmente fantástica, porque essa ideia de choveu dentro da alta fantasia, essa ideia de que a fantasia é constituída por tantos elementos que não são palpáveis, que não são mensuráveis. É como os vapores que evaporam muitos elementos, muitos que vêm de diversas fontes e que evaporam e que sobem, e que se concentram e formam algo que, quando está pronto, se transforma em chuva, em água, chove. Então, tudo aquilo que evaporou, que vem de diversas fontes, que pode ser muito heterogêneo e que evapora, de repente toma forma e chove, cai como chuva. Então, esse verso eu acho absolutamente genial, porque tem tanta coisa embutida aqui. Né? Depois, choveu dentro da alta fantasia. Esse verso foi depois retomado por muitos outros poetas e escritores, inclusive um dos grandes, se não o maior escritor de narrativa italiano do século XX, Ítalo Calvino, que é também um grande teórico da literatura, um grande pensador do fenômeno literário, que escreveu um livro de teoria, mas que é tão bem escrito que é teoria que parece narrativa, que parece ficção, de tão gostoso dele, tão bem escrito. São as 6 propostas para o próximo milênio. Calvino escreveu isso em 85, ele morreu antes de concluir a última das propostas, e as propostas ele está falando daquilo que ele via como valor para a literatura do terceiro milênio. Então ele ia fazer uma série de conferências as Norton Lectures da Universidade de Harvard, e ele ia fazer uma série de 6 conferências, e ele começou a preparar essas conferências. Uma delas tinha como tema a visibilidade. Visibilidade. E ele abre o texto, é quase um título, né, um subtítulo para visibilidade, este verso de Dante. Depois choveu dentro da alta fantasia. E a partir daqui ele expande todo o seu conhecimento, a sua reflexão, a sua sensibilidade sobre o fenômeno literário, falando de visibilidade mesmo, de como a imagem é importante na concepção e na realização do texto literário. Ele parte deste verso que eu acho também maravilhoso. Então, depois choveu dentro da alta fantasia. Assim, eu até esqueci de comentar o quadro aqui, né, que a gente tem aqui, do Peter Paul Rubens, né, que é Tereu e Procne. Né? A gente tem ali Tereu, Procne e Filomena. Bem, então, depois choveu dentro da alta fantasia um crucificado. Despeitado e feroz era na sua aparência, e tal morria. Então, alguém que era despeitado e feroz por via da ira, e que mesmo morrendo mantinha essa aparência, portanto, mantinha a sua ira. Em torno a ele estava o grande Assuero, Esther, sua esposa, e o justo Mardoqueu, que foi ao dizer e ao fazer tão íntegro. Bem, então aqui a gente tem uma história das Sagradas Escrituras, né, uma história bíblica. Qual é essa história? Está no livro de Esther, e ela conta, então, lá que Amã, que era ministro do rei da Pérsia, que se chamava Assuero, ela era mulher do rei,
né? Esther é a mulher do rei. Esse ministro, Amã, enfurecido com Mardoqueu, que era o tio da rainha, enfurecido porque Mardoqueu se recusava a se ajoelhar ou a se inclinar diante do ministro Amã. Ele, enfurecido com isso, planejou crucificar o Mardoqueu, o tio da Esther. E ela, descobrindo isso, alertou o rei, seu marido, de que o Amã iria armar uma armadilha para o Mardoqueu, e o rei, aí, ciente disso, fez crucificar o próprio Amã no lugar de Mardoqueu. Bem, essa é uma história também bastante conhecida, né? Faz parte do mundo bíblico, das histórias bíblicas, né? E aqui nós temos uma representação, né, do rei Assuero, Esther e o seu ministro Amã na tela do Rembrandt. Então, esta é o segundo exemplo de ira punida, né? Ira injustificada, ira exagerada. Então, o segundo exemplo, né, tirado da Bíblia. E aí, mais uma imagem de Dante, né? Ele diz: e como esta imagem rompeu-se por si mesma, a modo de uma bolha a qual falta água sobre a qual se fez. Então, vejam, é mais um daqueles exemplos justamente daquilo que Calvino comenta na sua conferência sobre a visibilidade, como Dante é plástico nas suas representações, né? Como é fácil visualizar aquilo que Dante às vezes descreve em um verso, em poucas palavras, né? Esta imagem que se formou na mente dele, de repente desaparece, como uma bolha de sabão, ou uma bolha d'água que explode, desaparece simplesmente. Estava ali e de repente desaparece. Então, assim, a imagem que ele tinha ali de Esther, Assuero, Amã, Mardoqueu, desapareceu, como uma bolha que estoura. E aí surgiu mais uma visão, né? Ele diz: surgiu em minha visão uma moça chorando forte e dizia: ó rainha, por que por ira quiseste ser nada? E aqui mais uma concepção muito interessante de Dante, né? Porque ele vai falar aqui naturalmente de Amata, mãe de Lavínia, que se suicidou por não controlar a sua ira, a sua raiva, o seu ódio, ela se suicida. E aí a frase da Lavínia é: por que por ira quiseste ser nada? Se suicidar é voltar a ser nada. Suicidaste-te para não perder Lavínia. Ora me perdeste. Eu sou esta que está de luto, mãe, pela tua, antes que pela alheia ruína. Então, a Lavínia, que lamenta o fato de que sua mãe tenha se suicidado para não ter que ver a filha casada com o estrangeiro, com o invasor, com Enéas. Porque Lavínia era a esposa prometida de Turno, que era o rei dos Rútulos, ali da região do Lácio, né? Quando chega Enéas, que é recebido pelo rei latino, né? Lavínia é filha de Amata e do rei latino. Enéas é recebido por latino e aí entra em guerra com os povos locais, ali acaba duelando, né? Esse é o final, né, praticamente, da Eneida, o duelo de Enéas com Turno, e Enéas vence, mata Turno e vai se casar com Lavínia. Amata não aceita e se suicida por causa disso. Então, mais um exemplo literário, né, de ira punida. Então, aqui acabam os 3 exemplos, né? Então, nós temos o primeiro exemplo tirado da obra de Ovídio, As Metamorfoses, então um exemplo mitológico literário, depois um exemplo bíblico e mais um exemplo literário, que é da Eneida, em que Virgílio conta sobre
o suicídio da mãe de Lavínia, que é a mãe de Enéas. Lavínia, que é a esposa de Enéas. Como se rompe o sono quando de repente nova luz percute o olho fechado e rompido resiste antes de morrer de todo? Então, Dante diz, assim como a gente acorda de repente por causa de um brilho muito forte, mas não acorda de todo, vai acordando aos poucos, né? Vai retomando consciência de tudo aos poucos. Assim a minha imaginação veio abaixo. Então vejam, mais uma imagem daquelas bastante visuais, fortes de Dante, né? Parecido um pouco com aquilo que ele diz. Depois choveu na alta fantasia, choveu na imaginação, então veio abaixo. Assim como a bolha que estoura, vem abaixo. Então ele diz aqui, a minha imaginação veio abaixo, logo que o lume, o rosto me percutiu, bem maior do que aquele a que estamos habituados. Então um brilho maior do que o do próprio sol, porque ao brilho do sol nós estamos acostumados. E ele diz aqui um brilho maior do que aquele ao qual estamos acostumados. Então ele tenta olhar para o anjo e não consegue. Aqui na representação que a gente tem do Giraldi, Guglielmo Giraldi, que é o ilustrador do Dante Urbinate, aqui nós temos um Dante que aparentemente consegue olhar para o anjo, né, mas não é isso que Dante diz, né, que ele não consegue. Né, nós vemos aqui no desenho, a gente tem aqui em amarelo Virgílio, e atrás Dante, vocês podem ver, né, com a mão sobre os olhos, né, olhando em direção ao anjo, mas com a mão sobre os olhos. Então, mais ou menos consegue olhar para o anjo. Bem, aí Dante diz, eu me voltava para ver onde estava quando uma voz disse, aqui se sobe, o que de qualquer outra intenção me removeu. Então, Dante queria olhar um pouco em volta, ver o que havia ali em volta, mas quando ele ouve a voz do anjo dizendo indicando aonde é a subida, aí diz, ali, isso me removeu de qualquer outra intenção. Então, focou nisso. E fez a minha vontade tão aguda de olhar quem era que falava, que nunca pousaria senão satisfeita. Então, não diz, eu não tinha como não olhar para a fonte, a origem daquela voz. Mas, daí ele diz, né, como ao sol que nossa vista fere e por excesso a sua figura vela, assim a minha virtude ali faltava. Então, faltou a potência do olhar para poder olhar para o anjo. Né? Ele só vê um brilho imenso, e ele diz, assim como o sol se esconde por trás do próprio brilho, assim também o anjo se esconde por trás do próprio brilho. Então ele só vê luz, mais nada. E aí Virgílio vai dizer para ele, um pouco, digamos assim, supérfluo, né, um pouco pleonástico, um pouco supérfluo isso que Virgílio diz, né? Este é divino espírito que na via da subida nos endereça sem pedido e com seu lume a si mesmo cela. Então, claro, essa explicação de Virgílio aqui é redundante, né? Não era necessária. Todo mundo, Dante mesmo, naturalmente, teria percebido que era o anjo. Mas daí Virgílio diz algo interessante, que o anjo faz conosco como o homem faz consigo, que quem espera pedido e a necessidade vê, malignamente já se dispõe a negar. Bem, então aqui uma certa reflexão moral, né? Uma daquelas pequenas lições de moral que Virgílio costuma dar a Dante e ao leitor, né? Ele dizendo que esse anjo faz como o homem deveria fazer sempre. Quando vê alguém que precisa de conselho, de ajuda, enfim, aconselha ou ajuda imediatamente. Basta ver que alguém precisa de ajuda e ajuda. Não espera um pedido, porque aquele que vê que alguém precisa de ajuda, mas não faz nada, fica esperando que aquele peça, de uma certa maneira já se dispôs a não ajudar, né? Porque fica esperando, sabendo que deveria ajudar. Então já é uma má disposição. Então essa é a liçãozinha de moral, né, que Virgílio dá aqui. Bom, daí Dante muda de assunto. Diz, ora desculpem, Virgílio ainda, né? Ora acertemos a tal convite o passo, apressemo-nos a subir antes que anoiteça, que depois não se poderia se o dia não retorna. Então, nós já estamos acostumados, né, a essa regra do purgatório, né, que eu inclusive comentei agora há pouco, novamente, né,
Quando escurece, as almas não podem subir porque falta vontade. Assim disse o meu guia, e eu com ele voltamos os nossos passos a uma escada. E logo que no primeiro degrau fui, senti perto de mim quase um movimento de asa, aventar-me no rosto e dizer: beatos os pacíficos, que não têm ira má. Então vejam, aqui é mais uma daquelas cenas que Dante varia sempre, mas que são essencialmente a mesma situação, né? Em todos os círculos, ele vai ter um leve toque de asa na testa, e esse leve toque de asa apaga um dos P's, né, os 7 P's que ele tinha no início, que o anjo porteiro gravou na sua testa com a ponta da espada, indicando os 7 pecados, né? Então são chagas físicas para simbolizar as chagas espirituais do pecado e que vão sendo apagados, cancelados à medida em que Dante passa por esse processo de purificação, de purgação, de sofrimento e aprendizagem. Então, é claro que o sofrimento de Dante aqui é muito simbólico, né, no sentido de que ele não tem a mesma intensidade e nem mesmo quantidade, em termos de tempo, né, do sofrimento das almas, mas ele faz esse processo simbolicamente, né, o mesmo das almas. Então, se inclinava muito próximo do chão, levando o peso do próprio corpo, andando naquela posição incômoda para se igualar aos soberbos, depois chora junto com os invejosos, agora aqui vai caminhando cego nesta fumaça densa e irritante. Então Dante faz esse percurso e de uma certa maneira ele tem o mesmo, entre aspas, mesmo sofrimento das almas, só que naturalmente muito reduzido, porque é apenas simbólico para ele, e é o sentimento dele de identificação, de comunhão com essas almas, que realiza o processo de purificação momentâneo para ele. Então aqui ele sai desta fumaça da ira purificado. E aí o anjo toca na sua testa e diz, aqui parte de uma daquelas bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, né? Então aqui ele diz, beatos os pacíficos, recordando aquilo que São Mateus, né, diz sobre Jesus, beatos os pacíficos, ou os pacificadores, ou os puros de coração, e aí depende muito da tradução, né? Nas Bíblias, em várias línguas, nós temos várias traduções possíveis que variam de acordo com a época, de acordo com a língua da qual e para a qual se traduz, varia naturalmente de acordo com cada religião. Então, essencialmente, as coisas são muito parecidas, mas os termos variam, né? Por exemplo, pacíficos ou puros de coração. Eu acho que tem uma grande diferença, mas essas são ambas traduções comuns, né, para este trecho da Bíblia. Enfim, aqui é o anjo que os encaminha para o próximo círculo. E aí eles estão subindo a escada e Dante vai dizer, já estavam sobre nós tão altos os últimos raios que a noite segue, que as estrelas apareciam em várias partes. Então, os últimos raios do sol, a última luminosidade, e com essa eles vão perder a vontade de subir. De fato, como a gente vê aqui nesta iluminura do manuscrito Dante Urbinate, nós vamos ter ali Dante e Virgílio, né, Dante vai descrever isso, eles sentam para esperar o tempo passar, porque eles não podem mais subir, né, no escuro. E aí Dante se lamenta um pouco, né, de não poder subir, de ter que parar para esperar. E diz, ó virtude minha, por que assim te esvais? E aqui neste caso, a virtude é o desejo de subir. Comigo mesmo dizia, porque sentia a força das pernas posta em trégua. Essa manifestação desta regra do purgatório, de que não se pode subir no escuro, é como se a mente soubesse aquilo
que precisa fazer, mas o corpo não obedecesse, né? Porque Dante se lamenta, né? Virtude minha, por que tes vais? E ele diz, sentia a força das pernas posta em trégua. Ou seja, as pernas não realizam mais nem a batalha contra a gravidade, né? A tentativa de subir. Elas estão em trégua, ou seja, paradas. Então, o corpo, como se o corpo tivesse vontade própria e perdesse a vontade, enquanto a mente sabe que deveria ir, mas também sabe que não vai ser possível. Então, ele diz lá, nós estávamos onde mais não subia a escada, ou seja, chegaram ao fim da escada, pelo menos, né? E estávamos parados como navio que a praia chega. E eu esperei um pouco se ouvia alguma coisa no novo círculo. Então, eles estão ali à beira do novo círculo, Dante não ouve nada, não vê mais nada, e aí se volta a Virgílio, né, diz, depois me voltei ao mestre meu e disse, meu doce pai, diz, qual ofensa se purga aqui no círculo onde estamos? Se os pés estão fixos, não esteja o teu sermão. Então, muitas vezes, Virgílio mesmo é que propõe algum tipo de discurso, de ensinamento a Dante, quando eles estão ou parados, ou estão prosseguindo muito lentamente, Virgílio propõe. Mas, neste canto, para manter talvez uma simetria com o canto 11 do Inferno, em que Virgílio explica para Dante toda a estrutura do Inferno, aqui a situação se repete. É Dante que pede a Virgílio que continue falando enquanto eles esperam, para que Dante aprenda algo mais, né? Então ele diz, se os pés estão fixos, não esteja o teu sermão, o teu discurso. E exatamente como aconteceu lá no canto 11 do Inferno, Virgílio já parece que já tinha tudo preparado, não perde nem um instante e começa a explicar a estrutura, ou várias coisas aqui, a Dante, né? E Virgílio vai responder essa pergunta de Dante, né? Dante pergunta, qual ofensa se purga aqui no círculo onde estamos? Ele não só vai responder essa pergunta, mas vai muito além, né? Vai explicar toda a teoria do amor e a derivação disso aqui no purgatório. E ele a mim, o amor ao bem, lento ao seu dever, aqui se restaura. Aqui se rebate o mal manejado remo. Bem, então a primeira fala de Virgílio responde à pergunta de Dante. Que pecado se purifica aqui? Que tendência pecaminosa se purifica aqui? O amor ao bem. Então, o amor ao bem máximo, ao bem verdadeiro, o amor a Deus, né? O amor à perfeição, né? Lento em seu dever. Então, aqui Virgílio já começa a dar algumas explicações mais teóricas, mais dogmáticas, né? O dever de toda a alma é amar intensamente Deus, com a maior intensidade possível. A alma deve amar Deus. Aqueles que em vida não amaram suficientemente, e Dante aqui, Virgílio diz, lento em seu dever, então, lento no sentido de demoraram ou não foram intensos, aqui se restaura, no círculo onde eles acabaram de chegar. Então é justamente isso, né? O círculo da preguiça, da assédia ou assídia. Nós temos as duas formas em português, que, né, afinal das contas, né, significa preguiça física, mental ou espiritual. E aqui está tudo interligado, né? Aqueles que amaram o verdadeiro bem, Deus, com pouco vigor. Bem, então, respondida a questão, Virgílio vai adiante. Mas, porque mais aberta a visão tenhas, volta a mente a mim e tirarás algum bom fruto de nossa demora. Bem, aqui vejam que no canto anterior eu havia dito a vocês que muito sutilmente, muito de leve, Dante parece ter dado uma daquelas pequenas espetadas em Virgílio, nessa relação de muito respeito, de muita admiração de Dante em relação a seu mestre Virgílio, o discípulo em relação ao mestre,
mas é uma relação que vai se construindo de uma forma muito positiva, mas com alguns pequenos atritos. Então, lá no canto anterior, o que Dante faz? Que é, digamos assim, um pequeníssimo atrito. Ele diz a Marco Lombardo, pergunta se estão no caminho certo e diz que as tuas palavras sejam a nossa escolta confiável. Dizendo isso, ele, de uma certa maneira, deixa transparecer que não está confiando tanto assim em Virgílio como guia para atravessar o círculo da ira. Virgílio não diz nada lá. E aqui Dante, que agora, nessa oscilação que sempre acontece também, né, Dante dá essas espetadinhas em Virgílio, mas depois, para compensar, elogia, diz algo carinhoso, afetuoso. Aqui, vejam, meu doce pai. Por quê? Porque ele quer tirar proveito da situação, quer que Virgílio explique algo. Então, claro, ele é delicado, ele é afetuoso, meu doce pai. E aí faz a pergunta, Virgílio responde, mas daí Virgílio parece que dá o troco também de uma maneira muito sutil. Ele diz, para que tenha mais aberta, para que tenha visão mais aberta, volta a mente a mim. Como se dissesse, lá atrás você desviou sua mente de mim. Agora volta, presta atenção. Sou eu que estou aqui, teu guia, e eu que vou te ensinar. Então, presta atenção em mim. Então, Virgílio, aqui, dá o troco. Aquela pequena indelicadeza de Dante. Mas Virgílio sempre tem muito mais classe, né? Dante é muito mais direto, muito mais agressivo, né? Virgílio tem muita classe. Bom, mas aí ele começa a explicar, então. Aqui vem a parte densa, né, do canto. Nem criador, nem criatura, jamais começou ele, filho, houve sem amor, ou natural, ou de ânimo. E tu o sabes. Então, nunca, o que Virgílio está dizendo é que nunca houve uma criatura que não fosse fruto do amor. Tudo que foi criado por amor. Deus criou o universo por amor. Deus criou os seres humanos por amor. Então, tudo foi criado por amor. Todas as criaturas são fruto do amor de Deus. Esse amor pode ser natural ou de ânimo. E daí ele diz, e tu o sabes. Por que tu o sabes? Dante escreve sobre isso, escreve na Monarquia, escreve no Convívio, que é o seu texto proto-filosófico. Então, Dante escreve sobre isso, sobre a visão que tem Tomás de Aquino, né, que é o seu grande guia filosófico, né? Então, sobre esta ideia de que todas as criaturas são fruto de amor, todas as criaturas têm amor. Bom, esse amor pode ser, como então diz Virgílio, natural ou de ânimo. O natural é sempre sem erro, mas o outro pode errar por mau objeto, ou por demasiado, ou por pouco vigor. Então, o amor natural, o que é o amor natural? Todas as criaturas são criadas por amor de Deus. Esse amor de Deus se reflete nas criaturas e retorna a Deus. Esse é o amor natural. Assim como a luz se reflete no espelho e volta para a sua origem, se for um ângulo de incidência, né, de 90 graus, ela reflete e volta para a origem. Assim é o amor natural. O amor de Deus se reflete na alma da criatura e volta para Deus. Esse é o amor natural. E esse não erra e não tem medida. Não há limite para o amor que se dedica a Deus. Essa é a concepção de Dante, de São Tomás de Aquino, de muitos outros teólogos. Não há limite para o amor a Deus. E não há restrição. E não erra nunca. Esse amor é perfeito porque é o espontâneo natural. O outro, o amor de ânimo. O que é o amor de ânimo? É aquele amor de uma certa maneira sobredeterminado pela razão. O amor, que é esse desejo natural de
satisfazer a si mesmo, de ter prazer, ele é espontaneamente dirigido a muitas coisas. E aí é a razão que deve fiscalizar, que deve determinar se esse amor espontâneo tem um fim moral, se tem um fim bom ou mal. E se tem um fim bom, deve estimular. Se tem um fim mal, deve reprimir. Então, esse é o amor de ânimo, o amor filtrado pela razão. Ele pode errar, então, aqui, né, como diz Virgílio, pode errar por mau objeto, ou por demasiado, ou por pouco vigor. Bem, enquanto ele é ao primeiro bem dirigido, então, se esse amor é dirigido a Deus, e nos segundos a si mesmo com misura, não pode haver razão de mau deleite. Então, não há razão de pecado. Se ele é dirigido a Deus, não há razão de pecado. Se ele é dirigido às criaturas de Deus, a tudo aquilo que Deus criou, mas se mantém na justa medida, diz ali, a si mesmo com misura, mede, se mantém na justa medida, não erra. Então, é essa a ideia central, né? Esse amor voltado a tudo aquilo que Deus criou, incluindo o ser humano, se ele se mantém na justa medida, não erra. Mas pode errar se ele for dirigido ao mal, ou se manifesta com excesso de vigor pelos bens secundários, ou falta de vigor no amor a Deus, bem primário. Então, volto aqui com aquela representação, né, depois da explicação mais abstrata e teórica de Virgílio, é exatamente isso que nós vimos lá no começo, e vamos ver aqui, depois eu coloquei mais uma vez ainda. Então, quando esse amor de ânimo se manifesta como demasiado desejo de riquezas, de comida e bebida, de sexo, ele se transforma em pecado. Então, demasiado vigor, excesso de vigor pelos bens secundários, né, os bens que não são espirituais. Então, avareza, gula e luxúria. Esse é o amor por excesso de vigor. O amor por falta de vigor falta de vigor no amor ao bem primário, a Deus. E por mau objeto, aquele que é voltado a realizar o mal ao próximo. Soberba, inveja e ira. Então essa é a explicação de Virgílio. Aqui ele continua, né? Quando ao mal se volta, ou com mais cuidado, ou com menos do que deve, corre ao bem, contra o Criador opera sua criatura. Então aqui, né, só completando aquele pensamento, né? Quando o ser humano demonstra demasiado amor aos bens terrenos, aos bens materiais, aos bens não espirituais, ou ele demonstra pouco amor a Deus, ou dirige sua energia a fazer o mal, a criatura, o ser humano, a criatura, está agindo contra o Criador. E isso desperta a ira de Deus, a justa ira de Deus. Né? Esta é a ideia, né? Que esta ira de Deus é justa, não é como a ira dos iracundos que estão sendo punidos ali no círculo anterior, porque aquela é uma ira exagerada, injustificada. A ira de Deus aqui é justa, porque vindo de Deus tudo é justo. Né? Aqui compreender podes que convém ser o amor semente em vós de toda virtude e de toda operação que merece pena. Então, aquilo que eu dizia no começo, né? Dante tem essa visão, que já é um pouco de Aristóteles, e depois São Tomás de Aquino, elaborando o pensamento aristotélico, define dessa maneira, né? Esta energia que move o ser humano pode ser causa de virtude ou de pecado, dependendo de como a mente, a razão, estimula ou reprime os desejos. Mas como e por que esse amor erra e se torna pecado? Aí Virgílio entra na segunda parte, né, para concluir. Né? Ora, porque não pode jamais da saúde do seu sujeito o amor desviar o olhar, do ódio próprio são as coisas protegidas. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui
o amor não pode desviar o olhar da saúde do sujeito amante. Ou seja, o amor não se desvia jamais do objetivo do ser amante. Qual é o objetivo de todo amante? É realizar o seu desejo. Então, todo ser, toda criatura, e aqui ele inclui não só os humanos, mas ele diz, todo ser tende a realizar o seu desejo. Então, a energia que move todo ser a realizar o seu desejo é o amor. Portanto, essa energia sempre quer o bem do sujeito amante. Sempre quer o bem do sujeito amante. Então, nenhuma criatura odeia si mesma. Essa é digamos assim, o ponto de partida. Essa é a premissa da qual parte todo o raciocínio lá desde Aristóteles até São Tomás de Aquino e que Dante recupera. Então, é claro que aqui não havia ainda a psicanálise para determinar o ódio que o sujeito pode ter contra si mesmo. Então, aqui a ideia é essa, né? O sujeito não pode odiar si mesmo. E daí aqui entra a visão mais teológica mesmo, religiosa de Dante, né? Ele diz, e porque entender não se pode, dividido ninguém do ser primeiro, e por si existir, daquele odiar todo efeito é vetado. Então, não se pode conceber nenhuma criatura, mas aqui mais especificamente o ser humano, não se pode conceber o ser humano separadamente do seu Criador, Deus. Deus é intrínseco à criação do ser humano, porque Deus lhe infunde a alma. Então, nenhum ser humano pode conceber a própria existência sem Deus. Portanto, não pode odiar a Deus, porque seria como odiar si mesmo. Claro que hoje em dia a gente pode dizer, tá, isso é bastante discutível, bastante polêmico, mas para Dante não há nenhuma discussão, nenhuma polêmica aqui. Não se pode odiar Deus, porque seria como odiar a si mesmo. E não se pode, ninguém odeia a si mesmo. Nem mesmo aqueles que se suicidam, né? Eles não odeiam a si mesmo, eles se suicidam tentando evitar um mal maior, um sofrimento maior. Então, o suicídio é visto como algo que vai ser, na soma total, um bem e não um mal. Eles se suicidam para fugir a um mal maior. Então, não porque se odeiam, mas justamente o contrário, para evitar um maior sofrimento. Então, esta é a ideia, né? Nenhum ser odeia a si mesmo, e como nenhum ser pode ser concebido sem o Criador, nenhum ser humano pode odiar Deus. Resta, se dividindo bem estimo, que o mal que se ama é o do próximo. E esse amor nasce em 3 modos no vosso íntimo. Então aqui, Virgílio chega à conclusão, no âmbito desta lógica cristã, desta linha filosófico-teológica, é uma conclusão coerente e perfeita. O ser humano não pode odiar a si mesmo, não pode odiar Deus, o que ele odeia? Odeia o próximo. Essa energia se torna ódio contra o próximo. Por quê? Bom, agora que ele vai dizer, né? Essa energia que é amor, que se torna ódio, pode se manifestar de 3 maneiras diferentes. E aí ele começa, então. Há quem, por ser seu vizinho rebaixado, espera a excelência, e por isso só deseja que ele seja da sua grandeza abaixo empurrado. Então aqui, Dante pega diretamente a definição de São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, em que ele diz, soberba é o amor à própria excelência. Essas são palavras de Tomás de Aquino, só traduzidos ali por Dante, né? Soberba é o amor à própria excelência, ou seja, o desejo de ser superior aos outros.
Então, aqui Dante começa a dizer, né? O mal que se ama, o mal que se deseja, é o mal do próximo. Eu não desejo o mal para mim mesmo, não posso desejar o mal a Deus, porque seria como desejar mal a mim mesmo. Então, eu só posso desejar o mal aos outros. Então, como esse mal se manifesta? Querendo ser superior aos outros, mas não por meus méritos necessariamente. Como diz ali, há quem, por ser seu vizinho rebaixado, espera excelência. Então, eu desejo que aquele que é superior a mim ou igual a mim, não importa em quê, que ele seja rebaixado para que eu pareça superior. Não é a ideia de querer ser excelente, de querer ser, pelas próprias qualidades e méritos, superior. Isso é legítimo. E Dante, como poeta, como intelectual, busca isso, busca ser superior aos outros pelos méritos. Aqui a ideia da soberba é não pelos méritos, mas espera que os outros sejam inferiores. Então, esta é a definição de soberba de Tomás de Aquino. Há quem, poder, graça, honra e fama, teme perder porque o outro se eleve, pelo que se entristece tanto que o contrário ama. Então, aqui é uma outra maneira de falar sobre a inveja, né? Ainda usando a definição de Tomás de Aquino, inveja é a tristeza causada pelo bem do outro. Nós já tínhamos falado disso, quando estivemos lá no Círculo da Inveja. O que é a inveja? Tecnicamente, para Dante, é a tristeza causada pelo bem do outro. Quando eu vejo que o outro é algo ou tem algo que eu gostaria de ser ou ter, isso me causa tristeza. Ver que o outro é superior a mim me causa tristeza. E eu queria ter ou ser aquilo que o outro é ou tem. Então, isso é inveja. É a definição de Tomás de Aquino que Dante adota. Então, ver que o outro tem ou é melhor do que eu, entristece. E aí a última diz, e há quem por injúria parece se ofender tanto que se torna de vingança ávido, e tal faz com que o mal alheio apresse. Então aqui, comentando sobre uma possível definição de ira, dizendo que por algo de que foi vítima, efetivamente, ou que imagina ter sido vítima, exagera na reação. Porque a ira, essa ira que é punida, é sempre uma ira exagerada, uma ira não justificável, injustificada. Então, é essa a ideia. Dante não é contra uma reação irada. Dante mesmo para quem já aprendeu a conhecer um pouco Dante, sabe que Dante é, digamos, muito enfático, para dizer pouco. Dante tem algumas demonstrações de ira, mas Dante justifica também. Ele fala da ira de Deus, ele fala da ira de Cristo, por exemplo, no episódio lá dos vendilhões do templo. A ira de Jesus lá é legítima. Ele se enraivece, inclusive comete violência contra os vendedores que estão lá no templo. Mas aquela é uma ira legítima, segundo Dante. Então, o que Virgílio define aqui é essa ira exagerada, que leva a uma reação, normalmente de violência, desproporcional à ofensa recebida ou imaginada. Bem, aí Virgílio diz, esse triforme amor, esse amor que assume essas três formas defeituosas, aqui embaixo se chora. Aqui embaixo porque eles acabaram de chegar no quarto círculo, ou quarto terraço do purgatório, então tem 3 para baixo. Esses 3 eles acabaram de sair do terraço da ira, que é o terceiro, o segundo é o da inveja, o primeiro é o da soberba. Então, esses 3 pecados que ele definiu aqui em cima, soberba, inveja, ira, são purificados, essas tendências pecaminosas são purificadas aqui nos círculos que eles, aqui embaixo. Dante já os viu, já passou por esses 3 círculos. E aí ele diz, ora quero que tu do outro ouça, que corre ao bem com ordem corrompida.
Então ele vai falar do amor defeituoso, que se corrompe, que busca um bem, mas de maneira corrompida. Corrompida como? Por excesso de vigor ou por falta de vigor. E daí ele começa a explicar, então, né? Cada um confusamente um bem apreende, no qual se satisfaz o ânimo e o deseja. Pelo que é obtê-lo, cada um contende. Então, cada um tem uma ideia, forma na mente uma ideia, ele diz ali, um bem apreende mentalmente, forma uma imagem do bem, no qual se satisfaz o ânimo, inteligência e vontade. Então, cada um tem uma ideia do que seja o bem máximo, o sonho a ser realizado, né, a satisfação plena. Cada um tem uma ideia diferente do que seja esse bem máximo. Aqueles que têm uma ideia mais correta do que seja esse bem, na visão de Dante, naturalmente, sabem que esse bem é Deus. E aí ele diz, se lento amor a vê-lo vos atrai, ou adquiri-lo, este círculo, o quarto, após justo arrependimento, vos martiriza. Então, aqueles que fazem uma ideia de qual seja o bem máximo e chegam à conclusão de que o bem máximo é Deus, deveriam se dedicar a chegar a Deus. Mas fazem isso com um amor lento, reduzido, pouco intenso, com pouco vigor. Então, deveriam perseguir a perfeição espiritual para poder chegar ao paraíso, a felicidade eterna, diante de Deus, etc. Enfim, tudo isso. Né? Mas o fazem com pouco vigor ou muito lentamente. E por isso, neste círculo em que eles estão, o quarto vai ser martirizado, vai sofrer para aprender e para se purificar. Bom, então aqui resolvida a questão da assídia. E aí ele diz, outro bem há. Bom, aqui ele usa um singular, mas é um coletivo, né? Quando ele diz outro bem, ele está querendo dizer outros bens, porque são os bens materiais. Então ele diz, outro bem há que não faz o homem feliz. Não é felicidade, não é a boa essência de todo bem, fruto e raiz. Então ele diz, há outro bem, né? O bem material, o bem mundano, terreno, que não é a essência boa da felicidade, não é a essência divina. Então são todos os bens materiais. Então há esse outro bem. O amor que a ele demasiado se abandona, sobre nós se chora por 3 círculos. Então ele diz, o amor que dedica toda a sua energia com muita intensidade, ou seja, com excesso de vigor, o amor que se dirige com excesso de vigor aos bens mundanos, sobre nós, então, acima, né, no círculo, eles estão no 4º círculo, acabaram de chegar, no 5º, 6º e 7º, este amor aos bens terrenos se chora, né, ele diz ali, sobre nós se chora. Mas, como tripartito se reflete, calo, para que tu mesmo procures. Então, ele diz, esse amor por excesso de vigor se purifica aqui em cima, nos 3 círculos de cima. Mas não vou continuar falando, porque o bom mestre não ensina tudo, dá condições a que o discípulo chegue ele mesmo às suas conclusões, mas não dá tudo pronto, não ensina tudo, só dá condições para que. Então, é isso que ele diz aqui, né? Ele não vai explicar para Dante como é essa divisão, quais são esses 3 pecados que se choram nos círculos superiores. Né? Nós sabemos que são a avareza, a gula e a luxúria, mas ele não diz a Dante, ele diz, calo para que tu mesmo o procures. Então aqui a gente chega ao final do canto, né? Então aqui eu fiz esta pequena síntese, né, em que Virgílio diz, então, quais são os pecados que ele explica aqui, então, o pecado da assídia, que é um amor um pouco morno, um pouco, digamos, um pouco fraco, um pouco débil
a Deus, né? Um amor que deveria ser o mais intenso possível, o amor a Deus, não realizado plenamente, não buscado intensamente, é punido no círculo da assídia. Nos círculos abaixo, que eles já percorreram, é essa deformação do amor dirigido a realizar o mal para os outros. Então, Virgílio diz, né, o soberbo espera que o outro caia para que ele seja considerado superior. O invejoso entende que o bem do outro é o motivo da sua tristeza, de seu mal. Então, deseja que o outro não tenha bens ou os perca, para não entristecê-lo. O iracundo exagera na reação, provocando mal ao outro mais do que a justiça permitiria. Então, vejam que Dante que não elimina a justiça da aplicação de uma pena ou de uma vingança, inclusive, uma vingança comedida, né, no âmbito do que era lícito e considerado normal na época, uma vingança na justa medida era considerado perfeito. Então, não é isso que Dante critica, né? É a reação exagerada. E aí, para concluir aqui, né, aquela subdivisão que eu já citei no começo, né, existe uma... Não é comentada por Virgílio aqui, mas existe essa subdivisão, né, entre os pecados que são sociais, no sentido que são um mal realizado contra a sociedade. Então, os pecados que tendem a realizar o mal aos outros, fazer mal aos outros, e os pecados individuais que não desejam necessariamente mal aos outros, se preocupam prioritariamente em realizar o próprio bem. Então, os pecados sociais são, né, a soberba, a inveja e a ira, dirigidos ao mal do outro, mais do que se aspira ao próprio bem. São mais graves. E a assídia, a avareza, a gula e a luxúria são pecados mais individuais, porque, embora tenham, sim, consequências sociais, visam mais o próprio bem do que o mal dos outros. Então, esta é finalizando, né, esta é a grande conformação ou configuração do purgatório a partir desta teoria do amor. Então, aqui a gente tem essa última imagem para encerrar. Espero que tenha ficado claro. É um pensamento, digamos assim, bastante complexo de Dante, que eu tentei simplificar um pouco, né, mas não dá para simplificar demais, porque senão a gente perde a essência daquilo que Dante está dizendo. Então, algumas vezes, a coisa é um pouquinho mais complexa mesmo, né, mas espero que tenha ficado claro, né? Principalmente esta ideia de que o amor é a energia que move todo ser humano a buscar a própria satisfação, o próprio prazer. E isso pode ter uma dimensão muito mais espiritual, então é buscar o amor de Deus, buscar a perfeição espiritual, e esse é o amor natural, e esse amor pode ser filtrado, pode ser fiscalizado pela razão, e ele pode se dirigir não a Deus, mas a tudo o que foi criado por Deus e colocado à disposição do ser humano. Então, esse amor, se ele se mantém na justa medida, não há nada de errado em gostar de comer, em querer ter bens, enfim, não há nada de errado nisso, desde que a razão comande e defina qual é o ponto certo, qual é a justa medida, para não exceder esse ponto. Então, é a razão que comanda. E aqui, isso se liga diretamente à questão do livre-arbítrio, porque é a própria consciência que vai determinar
o ponto certo de cada um. Não, claro que existe uma moral coletiva que determina certos parâmetros, mas no final das contas é o próprio indivíduo que vai determinar, a partir da sua inteligência moral, vai determinar até que ponto algo é certo e a partir de que ponto começa a ser errado. Sabendo disso, o que é certo e o que é errado, vai fazer as suas escolhas. E aí entra o livre-arbítrio. Vai fazer as suas escolhas. Permanecer naquilo que é errado, embora dê prazer, ou, embora quisesse continuar tendo prazer, sabe que está errado, e aí reprime, bloqueia. Então, a escolha é de cada um. É isso que o que Virgílio está dizendo para Dante no final das contas aqui. Enfim, este é o discurso teórico, um dos últimos discursos bastante dogmáticos, teóricos que nós temos aqui no Purgatório. Depois nós vamos ter só algo muito mais abstrato na grande procissão mística, que nós vamos ter lá nos últimos 8 cantos do Purgatório. Nós vamos ter a grande procissão mística, a chegada no paraíso terrestre. Então lá nós temos algumas outras questões teóricas também. Mas este canto digamos assim, esses dois cantos, né, o 16 e agora o 17, são os dois cantos muito mais densamente dogmáticos, teóricos, abstratos. Né? A partir do próximo canto a gente já vai ter um retorno um pouco mais às questões mais pragmáticas, digamos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia nesta sexta-feira. Espero que vocês tenham aproveitado este momento de conversa aqui. E nós nos vemos na próxima sexta com o canto 18. Então, boa semana para vocês. Leiam bastante, divirtam-se e até mais. Tchau, tchau.